Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco da palavra de Deus e nós vamos estar olhando algumas passagens no livro de Efésios. Então, se você tem sua Bíblia, pegue e pode abrir no livro de Efésios e nós vamos olhar em alguns trechos da palavra de Deus essa manhã juntos. Nós ouvimos hoje muito falar sobre a igreja. E há muitas opiniões sobre a igreja. Agora, não estou falando sobre opiniões pessoais, baseado em experiências pessoais, mas as pessoas definem a igreja de certas formas que às vezes parece bonito, parece caber, pode até ser um aspecto da igreja, mas que não é a definição da igreja. Por exemplo, ouvimos muito falar e dizer que a igreja é um hospital, que você entra enfermo e sai curado. É bonito, é inspirador, mas não diz isso na Bíblia. E se for real isso, então só precisamos da igreja quando estamos mal. E outra, é a igreja que cura? É a igreja que transforma uma vida? Não, né? Então, há um conceito, eu entendo que as pessoas estão querendo passar, que a igreja deve ser um lugar onde as pessoas podem ir como um refúgio, como um lugar para transformação de vida, mas não é por causa da igreja. Então nós queremos olhar isso essa manhã, porque muitas pessoas também têm uma opinião de que a igreja é um lugar de oportunidade, um lugar para se desenvolver, evoluir, um lugar para buscar uma vida melhor, né? E então, enquanto estão podendo fazer o que gostam, ou participar, ou se destacar, ou estão prosperando, ou estão gostando, estão ali. Mas no momento que vem a tribulação, a dificuldade, ou uma oportunidade que materialmente parece melhor, caem fora. E são esses que a Bíblia diz que estavam conosco, mas não eram de nós. Então, o que é a definição da igreja? O que define uma igreja? Então, nós vamos olhar na Bíblia, na Palavra de Deus, em 4 ou 5 textos, o que Jesus chama a igreja, o que Deus chama a igreja, né? Então, vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, te agradecemos por teu amor, por tua graça e misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor pagou um preço incomparável para que pudéssemos ser salvos e te conhecer. E pedimos que nessa manhã possamos aprender melhor a definição de igreja, para podermos viver melhor conforme o que o Senhor espera de nós nessa definição. E nós podermos, então, colocar expectativas baseadas nisso. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, essa manhã, abrindo então em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 1 e verso 5 é onde eu quero começar. Não vou fazer uma longa explanagem sobre a palavra igreja, não vou entrar no aspecto teológico profundo sobre a estrutura da igreja, mas eu quero olhar o básico, que é onde nós erramos, né? E em Efésios capítulo 1, verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
e nos predestinou para filhos. Paulo aqui, o apóstolo de Cristo, pela inspiração do Espírito Santo, está falando com a igreja em Éfeso, uma igreja local. Tá? Temos a igreja no sentido espiritual, em que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, somos colocados em Cristo, né? No seu corpo, espiritualmente falando, mas a nossa atuação e a nossa missão e a nossa eficácia, ela acontece nessa terra, no físico, no material, no visível, né? Através de uma igreja local. Então, Efésios é um livro escrito para a igreja que estava em Éfeso. E aqui Paulo está falando com essa igreja, dando a eles esse ensino, e lembra eles que foram predestinados como filhos de adoção por Cristo Jesus. Lá em João, nós sabemos que ao crermos no Senhor Jesus, recebermos Ele como Salvador, somos feitos filhos de Deus. E aqui está lembrando que Deus tem um plano e um destino para nós como filhos, que aqui menciona até a adoção. Porque não só nascemos espiritualmente como filhos de Deus, mas Ele nos dá os privilégios e direitos de um adotado no seu reino. E então, primeiramente, somos filhos de Deus. A igreja é composta de filhos de Deus. A pessoa pode ser frequentadora a vida toda e dizer que é de tal e tal igreja, mas ela nunca vai ser, aos olhos de Deus, parte da igreja de Cristo, se não nasceu de novo como filho. Primeiramente, somos filhos. Então, nós temos que lembrar isso. Que nós não vamos numa igreja para ver o que ela pode me beneficiar. Eu vou numa igreja por causa de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu participo de uma igreja local porque eu sou filho de Deus. Segundo, vamos olhar em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a igreja é composta de filhos da família de Deus. Somos uma família. Não é só um palavreado bonito. Não é só um modo de nos sentirmos calorosamente unidos um ao outro. Somos a família de Deus, porque Ele nos fez filhos e Ele nos colocou em sua família. Não é algo que eu fiz por mim. Eu não me fiz filho e eu não me coloquei na família. Eu sou filho e Ele me colocou na sua família. Eu não sou estranho para Deus. Eu não sou um qualquer um, não sou um andarilho espiritual. Eu sou filho de Deus e sou da família dele. Então, a igreja é uma família. E não só no sentido bonito de dizer família. É uma família porque, especificamente, a família de Deus. Ele é nosso Pai. Então, a minha participação na igreja, a minha obediência na participação da igreja, meu carinho, meu amor à igreja, minha contribuição à igreja, deve ser porque eu reconheço que eu sou filho de Deus, eu pertenço à família dele. Então eu devo fazer a minha parte. Eu devo honrar o meu pai e honrar a minha família. Também podemos olhar em Efésios capítulo 5. No capítulo 5, no verso 23 e o verso 30, e esse é um texto sobre o casamento. Mas olha o que diz aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo Ele próprio o Salvador do corpo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, além de eu ser filho de Deus, além de eu ter sido colocado na família de Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Quando eu fui salvo, quando recebi Cristo como meu Salvador, Ele me colocou em Cristo e eu sou parte do corpo de Cristo. Isso é uma coisa que tem a ver com minha frequência em cultos. Isso é quem eu sou. Muita gente, quando decide sair da igreja, acha que se liberou das responsabilidades perante Deus. Acha que se liberou de ser um membro da igreja. Não. Se você legitimamente um dia foi salvo, você é parte do corpo de Cristo. E sua falta de participação simplesmente está causando lesão ao corpo de Cristo, que é um pecado da qual deveríamos temer muito. Mas nós somos filhos de Deus, somos família de Deus, somos corpo de Cristo. Corpo dele, não nosso. Os membros servem a função para o benefício do corpo. A minha mão não está aqui para ser servida pelo corpo, mas para servir o corpo. A necessidade desse corpo, conforme a cabeça comandar. Nós estamos na igreja, corpo de Cristo, para obedecer aos comandos de Cristo, que é o cabeça da igreja. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês é também em Efésios capítulo 5. Esse texto, entre o verso 22 e o verso 32, é um texto que usamos muito para mostrar a real definição e propósito por trás do casamento. Deus criou o casamento. O casamento pertence a Deus. Ele criou e instituiu entre um homem, macho, e uma mulher, uma fêmea. E esses dois, quando fazem um compromisso legal perante a sociedade, estão unidos, são um casal, né? Marido e mulher, é um casamento. E aqui em Efésios, Paulo declara, deixa eu ler, Efésios 5, 31 a 32. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E claro que você pode voltar lá para Gênesis, né, e encontrar essa referência, mas olha o verso 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Somos a noiva dele. Nós devemos nossa fidelidade ao Senhor, não ao mundo. Não sejamos daqueles que foram chamados de adúlteros. Lembra? Adúlteros. Essa geração adúltera. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então nós temos 4 coisas aqui que dão definição na igreja. Primeiramente, como membros de uma igreja, somos primeiramente filhos de Deus. Por isso eu posso ser parte da igreja. A igreja não me faz filho. Deus me faz filho quando eu creio no seu Filho Jesus. E aí eu me torno filho de Deus, porque ele me faz filho. Olha lá em João capítulo 1, verso 12 e 13. Segundo, somos da família de Deus. A igreja é uma família porque ela é composta da família de Deus. Então, a minha responsabilidade, meu dever para com essa família não é baseado no meu bom gosto, no meu bom prazer, na minha curtição, do que me beneficia, mas é porque eu carrego o nome de Jesus e eu sou filho de Deus e eu sou da família de Deus e, portanto, preciso me comportar de tal forma e ter essa atitude, que eu sou da família de Deus. Eu represento o meu Pai, o nome dele.
Terceiro, que nós vimos agora, que a igreja é o corpo de Cristo. Você pode ir lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo dá uma bela explicação e exemplo, usando o corpo físico, exemplificando o corpo espiritual, que nós somos membros de Cristo e seus em particular. Nós pertencemos a Deus, somos os membros do corpo dele e os membros que obedecem aos comandos da cabeça que é ele. Somos o corpo de Cristo. E quarto, que nós vimos, somos noiva de Cristo. Somos compromissados com Jesus, o noivo da igreja. Devemos estar numa condição de pureza e fidelidade ao Senhor em nossas vidas. Agora, muitas vezes nós olhamos a essas declarações na Bíblia e tomamos só o lado, no sentido negativo, de ser um mandamento. Mas vamos olhar para o lado positivo. Eu sou filho de Deus. Com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, com toda a minha insuficiência e deficiências que eu tenho como homem, como humano, Deus me tem como filho e me fez seu filho. Eu sou membro da família de Deus. Por mais que eu amo minha família nessa terra, de carne e sangue, por mais que eu tome honra no meu nome, eu carrego o nome de Cristo. Eu sou membro da família do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Que honra! Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Pensa bem no que o corpo de Cristo passou e superou e venceu. Eu estou em Cristo. Eu sou parte do membro do corpo de Cristo. E eu atuo através de um corpo local, a igreja local, para expressar essa pessoa de Cristo em minha vida e servir essa pessoa em minha vida, para poder que mais conheçam a Cristo e para poder melhor me preparar como adorador de Deus. E sou noiva de Cristo, como membro da igreja local. Noiva de Cristo. Nós estamos aguardando um maravilhoso dia, em que a trombeta vai soar, e a voz vai chamar dos céus. E nós vamos subir e dar de encontro com Jesus nas nuvens e partir para a glória com ele. E lá haverá um grande casamento. Finalmente, a união com o Senhor. E para sempre assim estaremos. Gente, é uma honra ser parte da igreja de Cristo. É uma honra ser um membro do corpo de Cristo. É uma bênção, é uma maravilha, é um milagre ser parte do corpo de Cristo. Vamos olhar pelos olhos de Deus quem nós somos. Vamos definir pela palavra de Deus quem somos como igreja. E vamos atuar como essa igreja. Vamos servir ao Senhor como essa igreja. E honrá-lo como essa igreja. E um dia vamos estar perante ele, numa só voz, com todos aqueles que creram, louvando ao Senhor. Mas nesse meio tempo, como igreja local, vamos fazer aquilo que somos. Vamos agir como filhos, porque nós somos filhos de Deus. Vamos lembrar que nós pertencemos à família do Senhor, vamos honrar esse nome. Vamos lembrar que nós somos do corpo de Cristo, dele, nosso comportamento e nossa atividade, nossas atitudes, então, devem ser regradas pelo cabeça, que é Jesus. O que ele diz na sua palavra.
E vamos lembrar que nós somos noiva de Cristo. Temos um compromisso com Ele. Que honra. Então, igreja, são 4 pontos simples, básicos, mas que dão o fundamento. Então, enquanto a igreja tem o seu aspecto como sendo um hospital, em que nós, através da palavra de Deus, ajudamos pessoas a superar onde nós superamos pela palavra de Deus, é só um aspecto da igreja. Enquanto na igreja há muitas oportunidades de participar e servir ao Senhor, baseado na palavra de Deus e naquilo que Ele faz na sua vida, que te motiva a servi-lo, essas oportunidades são para servir a glória do Senhor, não a minha. Não é só um lugar que a gente vai, é quem nós somos. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou um templo do Espírito Santo, mas eu não sou igreja sozinho, eu sou um membro da igreja. Você não é igreja sozinho. Mas quando reunimos, quando estamos trabalhando junto, quando temos esse compromisso em comum, quando temos essa comunhão, somos a igreja de Cristo. Aqueles que foram chamados para fora do mundo, para o serviço do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e lembrem, Cristo falou, antes mesmo de comissionar a igreja, antes mesmo de enviar seu Espírito para a igreja e antes mesmo dela nascer, ele falou, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está falando eu e você. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e lembra quem você é em Cristo Jesus, como parte da igreja dele.